A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de juntos, como igreja reunida, podermos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Mas para isso, nós necessitamos da ajuda desse Deus, porque compreendemos que sem Jesus, nada nós podemos fazer. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija e que o Senhor nos ensine. É isso que nós pedimos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E desde já então, vamos estudar sobre a apostasia, né? Mais um estudo sobre a apostasia e agora a sua relação direta com os falsos ensinos, com os falsos ensinamentos, com as heresias e ainda as consequências da apostasia. Graças a Deus, então, vamos aí dar início a esse nosso estudo. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos estar lendo do versículo 10 até o versículo número 22. Diz a palavra do Senhor: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da justiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sobre esses versículos que acabamos de ler, em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 10 a 22, a Bíblia de Estudo de Charles Hire, Bíblia de Estudo anotada e expandida, traz em sua nota de rodapé a seguinte narrativa: menosprezam qualquer governo, autoridade, especialmente a autoridade de Deus. O discurso dos falsos mestres mostra imprudência e incredulidade quanto ao poder e autoridade dos anjos, ou talvez se trate de uma referência aos líderes da igreja. Versículo 11.
ainda comenta o autor. Contra elas, o pronome grego pode referir-se às autoridades ou aos próprios falsos mestres. Embora os falsos mestres falem mal dos anjos, estes não os denunciam, deixando todo o julgamento nas mãos de Deus. Alguns intérpretes acreditam que elas, na verdade, é uma referência aos anjos perversos. Anjos bons não acusam os anjos perversos. Já comentando sobre o versículo 13, prossegue Charles Ryrie. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, regalam-se em suas próprias devassidão. Os falsos mestres transformaram as refeições de comunhão cristã em bebedeiras libertinas. Versículo 14. Os olhos cheios de adultério, olhos cheios de uma adúltera. Os falsos mestres desejavam cometer adultério com todas as mulheres que viam, exercitado como um atleta em sua modalidade no caso do falso mestre, a avareza, filhos malditos. Esta frase significa que os falsos mestres são eles próprios malditos e não os seus filhos. Sobre o versículo 15, comenta ainda Charles Ryrie. Caminho de Balaão, a cobiça daquele que presta serviços religiosos, visando o lucro pessoal, e também há uma nota em Judas. No versículo 17, fonte sem água, a esterilidade dos falsos mestres escarnece da alma sedenta, que deseja verdadeiramente aprender com eles os caminhos de Deus. Névoas impelidas por temporal. Tais névoas, como os falsos mestres, parecem prometer refrigério, mas não trazem benefício algum. E sobre a negridão das trevas, o tormento eterno. E ainda, libertinagens referindo-se a desregramento sexual, e comentando já os versículos finais, 19 e 20, o autor prossegue dizendo aqui em sua nota de estudo: prometem liberdade de toda a repressão moral, mas eles mesmos são escravos da sua própria depravação, escapando das contaminações do mundo. Ao que parece, os falsos mestres haviam feito algum tipo de profissão da verdade, sem, no entanto, possuírem a nova vida em Cristo. Rejeitaram, então, aquilo que haviam professado e se tornaram escravos da corrupção, demonstrando assim a sua verdadeira condição natural e inalterada. Vamos agora fazermos citações do livro do pastor, professor e também grande erudito, Valmir Nascimento. Vamos estar tendo aqui como referência a sua obra publicada pela CPAD no ano de 2019, denominada A Razão da Nossa Esperança, Alegria, Crescimento e Firmeza nas Cartas de Pedro. Lembrando ainda que o professor Valmir Nascimento é um dos responsáveis ali pela Academia Teológica, a qual tem proporcionado a todos aqueles que desejam grande conhecimento teológico, e muitos desses ensinamentos ocorrem de maneira gratuita e ainda, quando necessário, a um preço acessível a todos. Então, recomendamos aí que todos possam estar adquirindo esta obra e também ali se inscrevendo no seu canal, né, na Academia Teológica, e ainda, sempre que possível, realizando os cursos ali, que são por essa instituição tão importante em nossos dias, de forma gratuita, grandes ali palestras, seminários, e os cursos também que são, de certa forma, pagos, muitas vezes são oferecidos a um preço acessível a todos aqueles que desejam, né? Muitas vezes é necessário, meus irmãos, que nós venhamos a investir, né, no conhecimento. Tantas vezes pagamos e gastamos aí dinheiro em coisas supérfluas,
muitas vezes até desnecessárias, quando na verdade temos disposição aí, a oportunidade de estarmos crescendo, né, e aprendendo com esses grandes mestres. Mas enfim, meus irmãos, nós vamos fazer a citação de algumas partes, sobretudo do capítulo de número 12, que tem como título a impiedade decorrente dos falsos ensinos. Vamos aqui ao que trata este capítulo de uma forma tão profunda e também relevante para todos nós, e de acordo com aquilo que nós estamos estudando neste dia, que vai falar sobre os falsos mestres, falsos ensinos, e também o que nos dá a palavra de Deus, a noção necessária para refutarmos estas coisas e ficarmos com aquilo que Deus tem reservado para todos nós. Mas então, vamos lá ao que diz o autor, professor Valmir Nascimento, nesta obra tão importante então para todos nós. Vamos lá. Das páginas 133 a 136. Prossegue então o autor, professor Valmir Nascimento. Abre aspas. Com tenacidade e coragem, Pedro passa a descrever as características ímpias dos falsos mestres, os quais estão destinados ao dia do juízo. Em primeiro lugar, eles andam em concupiscências de imundícia, conforme a Almeida Revista e Corrigida, ou segundo imundas paixões, conforme a Almeida Revista e Atualizada. Em virtude da condição caída do homem, todos nós possuímos a propensão de seguir o desejo da carne. No caso dos ímpios, Pedro deixa transparecer que não se tratava de uma falha moral isolada, mas uma prática contínua e deliberada, visto que a expressão andam denota uma prática voluntária e constante. Nessa condição, a pessoa se entrega a uma vida sexual desregrada, apresentando o seu corpo como instrumento de iniquidade, conforme Romanos capítulo 6, versículos de número 13, e ainda Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 32. As duras palavras proferidas por Pedro e por Judas evidenciam que naquele contexto os falsos mestres incentivavam a promiscuidade e as práticas sexuais pervertidas, dizendo se tratar de rituais sagrados. Essa conduta se parecia bastante com aquilo que acontecia com os falsos deuses do Antigo Testamento, que conduziam o povo à imoralidade e à prostituição. A falsa doutrina leva o homem à depravação moral. Nas palavras de Matthew Henry, opiniões nocivas são com frequência acompanhadas de práticas nocivas, e os que são a favor de propagar o erro são a favor de refinar a maldade. Assim como as ideias têm consequências, os falsos ensinamentos religiosos também. Em segundo lugar, os falsos mestres menosprezam as autoridades, enquanto os crentes são ensinados a ser obedientes e respeitosos com os ocupantes do poder governamental, familiar ou eclesiástico. Os ímpios são insubordinados e rebeldes, agindo com desprezos a dominações. Eles não sentem nenhum temor e respeito diante daqueles que se encontram numa posição superior, nem mesmo quando se trata de assuntos divinos. No versículo 10, Pedro pode estar se referindo ao desprezo dos ímpios, aos líderes da igreja, ou até mesmo aos poderes angelicais do mundo espiritual. Em todo o caso, essa atitude expressa uma insubmissão típica de uma rebelião moral do homem em face das autoridades estabelecidas por Deus. Segundo Michael Green, é da natureza dos falsos mestres agir dessa maneira. Eles são dominados pela vontade própria, pois, em última análise, o próprio eu é tudo quanto lhe importa. O inferno dele é isto, que seu mundo vai se encolhendo, até que a única coisa que lhe sobra é o próprio eu, que ele mesmo corrompeu. Em terceiro lugar,
os falsos mestres também são atrevidos e difamadores. O homem ímpio, dominado pelo pecado, é petulante, prepotente e orgulhoso. A interpretação de que a passagem esteja se referindo aos seres espirituais ganha força com o versículo 11. Ver também Judas, versículo 9, quando Pedro emprega uma espécie de comparação. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Craig Keener registra que diversos textos judaicos mencionam indivíduos que dirigiam insultos às estrelas do céu e xingavam Satanás ou os demônios. Nesse entendimento, Roger Stromstad sustenta que Pedro está contrastando os homens atrevidos e obstinados com os anjos, considerados por ele como maiores em força e poder, os quais não ousaram fazer acusações contra seres celestiais na presença do Senhor. Basta nos lembrarmos, afirma Stromstad, dos pregadores que sapateiam na cabeça do diabo ou que discutem com este em frente às câmeras, para perceber que isso também acontece hoje em dia. E sobre os comportamentos decorrentes dos falsos ensinos, a irracionalidade animal, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 especificamente, o autor, ainda Valmir Nascimento, prossegue, né, nesta obra tão importante, né, tão relevante para todos nós. Prossegue o autor, né, abre aspas. No versículo 12, Pedro prossegue dizendo que os falsos mestres são como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos. Noutras palavras, eles são como bestas selvagens que seguem o seu próprio instinto. A denúncia do apóstolo é forte, demonstrando a natureza imoral dos ímpios. Apesar de se dizerem portadoras de um tipo especial de conhecimento, tais pessoas vivem na completa ignorância, dominadas pelos seus próprios impulsos. A afirmação de Pedro claramente expõe o hedonismo praticado e ensinado pelos mestres da impiedade. Enquanto os cristãos são admoestados a experimentar o sofrimento com sabedoria dentro do bom propósito de Deus, como vimos na primeira epístola Petrina, os hedonistas sustentam que a coisa mais importante da vida é a conquista do prazer e a fuga ao sofrimento. O hedonista não é dirigido por aquilo que é correto, mas por aquilo que lhe trará prazer. Segundo Meyer Pearman, é sobre essa teoria que se baseia o ensino moderno de autoexpressão. Em linguagem técnica, o homem deve libertar suas inibições. Em linguagem simples, ceder à tentação, porque reprimi-la é prejudicial à saúde. Naturalmente, isso muitas vezes representa um intento para justificar a imoralidade. Mas esses mesmos teóricos não concordariam em que a pessoa desse liberdade às suas inibições de ira, ódio criminoso, inveja, embriaguez ou alguma outra tendência similar. Segundo Pearman, no fundo dessa teoria está o desejo de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar a linha divisória entre o bem e o mal, o certo e o errado. Representa uma variação moderna da mentira antiga, certamente não morrerás. E muitos descendentes de Adão têm engolido a amarga pílula do pecado, adoçada com a suposta suavizante segurança. Isso não fará dano algum. Não obstante, ou não bastasse a luta interna contra o desejo da carne, o mundo caído também tenta nos convencer de que seguir tais desejos é a melhor coisa a fazer. Nas palavras de C.S. Lewis, os demônios que nos tentam e a propaganda a favor da luxúria associam-se para nos fazer sentir que os desejos aos quais resistimos são tão naturais, saudáveis e razoáveis que essa resistência é quase uma perversidade e anomalia.
cartaz após cartaz, filme após filme, romance após romance, associam a ideia da libertinagem sexual com as ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Contudo, diz Lewis, essa associação é uma mentira. É certo dizer que Deus dotou o ser humano com vários instintos capazes de habilitá-lo para a vida terrena, a exemplo dos instintos de autopreservação, aquisição, alimentação, reprodução e domínio. Todavia, apesar de Deus ter concedido tais instintos ao homem, não quer dizer isso que o homem deva ser governado por tais impulsos, como se fôssemos reféns dos nossos próprios desejos. E é exatamente aqui que entra a consciência moral implantada por Deus em cada pessoa, com o senso do certo e do errado. Enquanto os animais vivem pelo instinto, os seres humanos criados à imagem de Deus devem seguir a consciência moral, em sintonia com a vontade do Senhor. Portanto, ao comparar os falsos mestres aos animais irracionais, Pedro tinha em mente o comportamento hedonista e pervertido demonstrado por eles. Matthew Henry diz que os homens, sob o poder do pecado, estão tão distantes de observar a revelação divina que não exercitam a razão, muito menos agem de acordo com ela. Segundo Henry, animais irracionais seguem o instinto dos seus apetites sensuais e o homem pecaminoso segue a inclinação de sua mente carnal. Eles se negam a usar a compreensão e a razão que Deus lhe deu, e assim são ignorantes do que podem e devem fazer. Pedro ressalta que eles foram feitos para serem presos e mortos. De acordo com Kistemaker, Pedro usa essa ilustração para deixar evidenciar que o ser humano não nasceu para ser capturado e morto, mas para viver em liberdade e no conhecimento espiritual, na dependência total de Deus. Mas ao viverem segundo seus instintos, afastados de Deus, eles hão de perecer. Fecha aspas. E nesta obra, o autor ainda prossegue relatando, sobre a ocorrência do hedonismo, onde pode ser verificado de maneira clara, em 2 Pedro capítulo 13 e 14, um perigo para a igreja. E ainda, já nos versículos 15 e 16, o autor faz um paralelo entre a apostasia e o sincretismo religioso, e demonstrando também o cuidado que a igreja deve ter com esses assuntos, sobretudo conhecê-los e enfrentá-los, a apostasia, o sincretismo religioso. Depois, avançando para os versículos de número 17 a 19, ali uma explanação sobre o perigo da libertinagem. Mas nós vamos nos ater, meus irmãos, sobre o que o autor relata sobre o perigo da apostasia, relacionado aí na sua obra, qual já foi citada. Sobretudo, vamos fazer agora a citação no contido nas páginas de número 138 a 141, para nós estarmos já então indo para a fase conclusiva do nosso estudo neste dia, e assim vamos prosseguir. Então prossegue o autor, Valmir Nascimento, abre aspas: tendo falado sobre o perfil dos falsos doutores, agora o autor sagrado adverte sobre o perigo de se abandonar a verdade. A quem Pedro está se referindo a partir do versículo 20? Aos recém-convertidos ou aos falsos mestres? A palavra, por enquanto, dá a entender que o apóstolo ainda continua a falar a respeito desses falsos mestres, que outrora foram cristãos, fiéis e ortodoxos, mas que abandonaram o reto caminho do Senhor. No passado, essas pessoas foram membros da igreja e conheceram os ensinamentos da fé cristã. Como bem observa o comentarista bíblico Simon Kistemaker, embora pareça uma frase condicional pelo uso da palavra se, Pedro está declarando um fato. Trata-se de um fato consumado. Mesmo tendo deixado o mundo momentaneamente, eles voltaram e se corromperam novamente com o seu sórdido pecado. Pedro está convencido de que aquele que um dia esteve liberto e voltou a ser escravizado pelo pecado,
a sua situação ficou pior do que antes. Isto porque, conforme explica Eldon Furman, no caso daquele que conheceu a alegria da salvação, mas se desvia do santo mandamento, é como pecar contra a luz mais intensa e, consequentemente, estar sujeito a mais castigo do que experimentaria se não tivesse conhecido o caminho da justiça. Certamente, essas palavras se conectam com o que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, dos versículos 43 a 45. A advertência de Pedro deixa transparecer que aquele que conheceu ao Senhor Jesus pode perder a salvação caso seja vencido pela contaminação do mundo. Não é possível supor que esses que decaíram da fé não tenham sido plenamente convertidos. Também é insustentável a tese de que a passagem em que estão esteja se referindo a uma situação hipotética, pois, nitidamente, Pedro está se referindo a algo real. A passagem diz claramente que eles chegaram a ter o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, sem qualquer distinção entre relação ao tipo de conhecimento recomendado no início dessa carta. A respeito disso, Daniel Pecota bem observa que, nas 3 vezes que aparece, a palavra traduzida por conhecer é a raiz de epiginosko, transmitindo a uma plenitude de conhecimento que vai além do conhecimento intelectual. Em tom semelhante, o escritor da carta aos Hebreus também dirigiu severas advertências aos seus leitores, especialmente no capítulo 6, versículos 4 a 8, e ainda no capítulo 10, dos versículos de número 26 a 31. Tais passagens confrontam a ideia segundo a qual o verdadeiro crente eleito não pode perder a salvação, baseada na chamada perseverança dos santos. Não fosse assim, Deus não nos teria deixado diversas advertências sobre o cuidado com a fé e a manutenção no caminho da verdade, conforme Romanos, capítulo 11, dos versículos 17 a 24, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Como bem escreveu o saudoso pastor Antônio Gilberto, o crente está seguro quanto à sua salvação enquanto permanecer em Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos de 1 a 6. Não há segurança fora de Jesus e do seu aprisco. Não há segurança espiritual para ninguém estando em pecado, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 13, Hebreus, capítulo 3, versículo 6, e ainda Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Jesus guarda o crente do pecado, e não no pecado. Obviamente, isso não significa dizer que o cristão possa perder a sua salvação por qualquer motivo. Aqueles que pensam dessa maneira ignoram o poder da graça e do sangue de Cristo, vivendo com enorme insegurança espiritual. Silas Daniel destacou bem ao dizer que existem 2 erros extremados sobre o tema da segurança da salvação. O primeiro é pensar que, não importa o que façamos de errado, uma vez que tenhamos fé em Cristo, não podemos perder a salvação. O segundo erro é pensar que qualquer mínimo erro que possamos cometer fará com que percamos a salvação. Segundo Silas Daniel, para entendermos bem esse tema, precisamos responder primeiramente a seguinte questão: de quem depende a salvação? Se a salvação depende de nós, então podemos perdê-la facilmente. Mas não é esse o caso, visto que ela depende de Deus, e Ele concede todos os meios pela sua graça para garantir a segurança de nossa salvação, de maneira que é muito difícil alguém se perder eternamente. Outra pergunta importante que deve ser respondida em relação a esse tema, segundo Silas Daniel, é a seguinte: não obstante Deus garantir a nossa salvação, é possível a própria pessoa resistir à ação
da graça em sua vida e deliberadamente perder-se? Silas Daniel responde positivamente a essa pergunta, à luz das Escrituras, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13, e ainda Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Isso é chamado de apostasia. Ao dizer que melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, conforme o versículo 21, o apóstolo não está incentivando algum tipo de ignorância. A sua intenção é advertir para os perigos da apostasia. Este termo, proveniente do grego apostasis, significa o abandono consciente e premeditado da fé que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É preciso esclarecer que a apostasia da qual Pedro está a tratar não se confunde com o desvio da fé possível de retorno aos braços do Pai por meio genuíno do arrependimento, conforme Romanos capítulo 11, versículos 21 a 23, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21, Tiago capítulo 5, versículo 19. Silas Daniel chama de apostasia comum esse desvio da fé. Tal tipo de apostasia pode ser revertida pelo arrependimento sincero, como a Bíblia demonstra fartamente. Ainda com referência bíblica, nesse sentido, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, e ainda Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19. Conforme explica Silas Daniel, a apostasia irremediável é o resultado de um profundo e consciente afastamento de Deus, onde o coração chegou a um estado de endurecimento tão grande em relação a Deus que seu retorno para Ele é simplesmente impossível. Com efeito, a perda da salvação pela apostasia é afirmada como possível e real, e não como hipotética, em muitas passagens das Escrituras, dentre elas Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, e ainda Lucas, capítulo 17, versículo 32, João, capítulo 15, versículo 6, Romanos, capítulo 11, dos versículos 17 a 21, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Hebreus, capítulo 3, versículo 6, 12 e 14, etc. A gravidade é tão grande que Pedro cita o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. É realmente lamentável saber que uma pessoa que um dia conheceu a verdade, que tenha escapado das corrupções do mundo, tenha se deixado contaminar novamente pelo engano, a ponto de se transformar num produtor e disseminador de heresias. Diante disso, resta-nos mantermos alertas e vigilantes, sempre dependendo da graça do Senhor, para que prossigamos a caminhada com Cristo. Fecha aspas. E graças a Deus, meus irmãos. Então, estamos chegando ao fim de mais esse breve estudo, o qual nos elucidou grandes questionamentos e também nos ajudou a compreendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Graças a Deus ainda pela vida desses grandes servos do Senhor nesses dias, meus irmãos, da apostasia que se acirra, né? Nós observamos pessoas apostatando da fé, nós observamos aí os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias sendo propagadas, mas nós glorificamos ao Deus Todo-Poderoso, que tem levantado e tem ajudado, estabelecendo aí os verdadeiros professores, os verdadeiros ensinadores da verdade, da palavra do Senhor, dentre eles o pastor e professor Valmir Nascimento, o qual nós podemos nesta manhã estarmos aí
aprendendo um pouco mais com a ajuda do Senhor e através também desse ensinamento desse servo do Senhor. Graças a Deus, né, meus irmãos? E ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja toda a honra, todo o louvor, toda a glória para todo sempre. E como igreja nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.